que a maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo seja derramada sobre nós. E uma vez guardados por Deus, cheios da graça dele, movidos pelo Espírito Santo de Deus, nós possamos entender o que Deus quer falar conosco nesta manhã, no Ministério Despertar com Cristo. Gálatas 5, capítulo 5, do versículo 16 ao 25. É o primeiro que eu vou ler. Lembrando que o tema de nossa conversa hoje é a luta que existe entre o homem carnal e o homem espiritual que tem dentro de nós. A carne brigando contra o nosso espírito, o espírito que Deus soprou em nós, o espírito da vida que nos faz viver. E há uma guerra constante. E nós não conseguiríamos vencer se não fosse o Espírito Santo de Deus. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. As obras da carne e o fruto do Espírito. O que são as obras da carne e o que são os frutos do Espírito? Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Se você viver no Espírito, olhando para o Espírito Santo de Deus, voltado para Deus, a carne não vai ter nenhum poder sobre você. Lembrando que não há uma luta entre o homem carne e o homem carnal e o homem espiritual, porque se fosse só entre estes dois dentro de nós, essas duas forças, com certeza nós iríamos perecer. Mas nesta luta, nesta guerra, há uma terceira pessoa que o pastor Hildebrando Cerqueira, este pastor, ele falou sobre isso. Há um terceiro nesta guerra, o Espírito Santo de Deus. E se você não olhar para a carne e olhar só para o Espírito Santo de Deus, deixe que ele vai guerrear por você contra as forças do mal, contra aquilo que grita na sua carne. Entendeu? Mas aqui ele diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e jamais satisfarão, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne, ela luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, completamente opostos. Dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um de nós, há o oposto. Há um conflito interno. Eles dizem que eles são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Quando nós somos guiados pelo Espírito, nós não estamos debaixo cativeiro da lei, dessa lei dos homens. Essa lei que agora está dizendo para você fazer tudo o contrário do que Deus quer. Ora, as obras da carne são conhecidas,
e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções. Ficam fazendo, dividindo, ficam fragmentando, separando o homem da mulher, o negro do branco, o idoso do jovem, facções. Quando você vê esses assuntos, você já sabe que isso aí é fruto da carne. É obra da carne que leva para a morte, que leva para rixas, confusões, invejas, também é do mal, bebedeiras. A pessoa vai, mas não estou fazendo mal a ninguém, eu estou bebendo aqui, não estou fazendo mal a ninguém. Você começou já fazendo mal a você mesmo. Segundo, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Ele não nasceu para ser encharcado de álcool. Seu fígado bem que explica isso, bem direitinho, quando ele dissolve da bebida alcoólica. Ele dissolve, dilui, e a pessoa morre. Orgias também é obra da carne, que leva para a morte. Orgias e coisas semelhantes a estas. Porque tudo que nos afasta de Deus é obra da carne e leva ao pecado, que leva à morte eterna. E aí Paulo disse: declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é totalmente contrário ao da carne. Ódio, inveja, tudo que não presta. Pois o fruto do Espírito começa dizendo, é amor, alegria, paz, a verdadeira paz, a verdadeira alegria, aquela que não precisa de drogas, para você pensar que está alegre ou em paz. Pensar, mas não, você está comprando a sua destruição e a destruição de todas as pessoas que amam você. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Você tendo domínio próprio, você amando ao seu próximo e a Deus acima de todas as coisas, você tendo estes frutos do Espírito, você simplesmente vai saber, mesmo que aquilo ali é lei, lei está dizendo que é legal, né? Mas você não pratica determinadas leis porque sabe que são contrárias à vida. Tudo que Deus nos oferece é para vivermos e vivermos abundantemente, muito felizes e abundantes. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que as pessoas percebam que você anda no Espírito, que você tem Cristo em você. Não nos deixemos possuir de vanglória. Olha o cuidado. Não vamos nos vangloriar para que aquela outra pessoa, você acha que, como tem uma passagem na Bíblia,
que o homem que se achava mais santo do mundo. Oh, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como este aqui. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou bonzinho. E é modesto também, né? Então Deus não quer isso. Se vangloriar. Lembrando que nós jamais conseguiríamos andar no Espírito se não fosse o socorro do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele morreu por nós e ele voltou para o Pai e ele enviou o Espírito Santo para a terra justamente para que nós pudéssemos andar no Espírito, sem alimentar os desejos da carne que levam à morte. Não é mérito nosso não, viu? Nem meu, nem seu. Quando você perceber que você está obedecendo a Deus, você diga assim: obrigado, Senhor. Muito, eu sou eternamente grato a Ti. Eu sou grata ao Senhor, porque o Senhor enviou o Seu Espírito Santo para me fortalecer, para lutar contra a carne, contra essa parte do homenzinho mau que tem dentro de cada um de nós, um tal do ego, que nos afasta de Ti. Muito obrigado que o Senhor me livrou da força desse mal. É mérito do Senhor. Ele enviou o Seu Filho para nos salvar. É o Espírito Santo de Deus que batalha por nós. Nós só vencemos a carne se andarmos no Espírito. Se não, vejamos aqui o que o Senhor fala. Romanos 8, do 9 ao 11. Em Romanos: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça, da justificação, daquela cruz, daquela morte de cruz do Filho de Deus por nós. Isso nos tornou justos diante de Deus. O sacrifício de Jesus pagou o preço dos nossos pecados, uma vez arrependidos deles, distanciados desse pecado. Aí seremos justificados. E uma vez justificados, o Espírito Santo de Deus habitando em nós, não tem vez para a carne. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, olha só, se em vocês, se em mim também, se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês e meu. O nosso corpo mortal será vivificado, purificado, santificado por Ele. Mérito de Jesus, que morreu por nós e enviou o Espírito Santo, é mérito deles. Pai, Filho e Espírito Santo. É mérito do Senhor, o mérito é dele. O plano de Deus de salvação da humanidade. Enviar o seu Filho para que uma vez morto na cruz, justificasse os nossos pecados para que o Espírito Santo de Deus
pudesse habitar no meio de nós e dentro de cada um de nós, fortalecendo o Espírito que ele soprou em nós. Entendeu? O Espírito Santo de Deus é quem fortalece o Espírito que o Senhor soprou em nós. Espírito de vida. E ele fortalece esse espírito de vida. E uma vez fortalecido esse espírito de vida, a carne, ela não prevalece. Ela tem que ficar subjugada ao Espírito Santo de Deus. Mérito do Senhor, dele, e não nosso. Por isso que não devemos nos vangloriar. Ai, eu sou tão santinho, eu sou tão santinha, de jeito nenhum. Feliz de nós que temos o justificador intercedendo por nós lá no alto e sublime trono, à direita do Pai. Onde daqui o Espírito Santo de Deus fala ao nosso espírito, nos revelando a verdade, nos conduzindo para a vida eterna. Então ele diz que aquele mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que habita em vocês, em nós. Oh, Deus bom. Amém. Então, é a primeira coisa que nós devemos entender. A salvação não é porque você é bonzinho, não. Não é porque eu sou boazinha, não. Eu acredito na nossa salvação. Mas é porque o Filho de Deus, que estava com ele antes da fundação do mundo, veio ao mundo obedecendo ao seu Pai, ao nosso Pai, porque ele disse que a gente chamasse ele de Pai Nosso. Então Jesus disse que ele é Pai Nosso, quando ele ensinou a oração. Pai Nosso que estás nos céus. Então é isso. A nossa salvação vem do sacrifício da cruz, que uma vez, tendo pago o preço do nosso pecado pela justiça, que todo pecado leva à morte. Mas o pecador, quando justificado pelo sangue de Jesus, quando ele deixa que o Senhor nos conduza através do seu Espírito Santo, quando ouvimos, ficamos atentos à voz do nosso pastor e não damos ouvidos a muitas vozes que nos chamam para a morte, somos salvos. Porque abandonamos o velho homem. Foi isso que o Senhor esclareceu a Nicodemos. Tem que nascer de novo. Mas não por mérito seu. Você não vai conseguir nascer de novo se você não pedir o socorro do Espírito Santo de Deus que está aqui na terra. E o preço para ele estar aqui na terra foi muito alto. Foi a morte de cruz, cuspido, torturado, açoitado e depois pregado na cruz. E ficou lá pregado até eles terem certeza que ele estava morto. Enfiou a lança no lado de Jesus para confirmar. O pulmão está parado mesmo, não respira mais não. Eu vazei, foi tudo, fui até no coração. Pode descer o Cristo. Ele está morto. Por nós.
para justificar todo aquele que se arrepender dos seus pecados e os abandonar. E estas leis que estão sendo feitas agora, negando a própria natureza humana, dizendo que o homem não é homem. Aliás, ele é que escolhe se ele é homem ou se ele não é homem. Porque mulher ele não consegue ser porque ele não tem útero, ele não tem os órgãos genitais da mulher, ele pode criar seios nele através de silicone, mas não são seios, são silicones na pele. Ele pode deixar o cabelo crescer, ele pode ficar todo travestido de mulher, mas é um homem travestido de mulher. Mas as leis de hoje diz que você é obrigado, que eu sou obrigada a dizer que o homem é uma mulher. Deixar de chamá-lo de ele e ter que chamá-lo de ela. E isto é o cúmulo da mentira de Satanás. Nunca que o ser humano, que ele pode estar totalmente, que você pense mesmo, não, ali é certeza uma mulher. Faça o exame de sangue, dá uma olhadinha nos cromossomos. Ou então, quando a pessoa morre, que aí fica só os ossos. Quando vai olhar o esqueleto, o do homem é diferente do da mulher. Ela tem o espaço ali, o vácuo, no vazio, na parte que ela, no ventre dela, para gerar filhos. É diferente. Ela tem um útero, o espaço do útero. O homem não tem. Então, até só os ossos se sabe se é homem ou se é mulher. Aí, como é que vocês querem porque querem que uma ideologia satânica que criaram é para chegar para a criança e dizer à criança que ela vai escolher que sexo ela tem? Que absurdo na cabeça de um ser humano. Como é que uma pessoa nasce mulher e aí depois ela vai resolver, não, eu acho por bem agora ser homem. Vai contra a sua natureza. Contra tudo, ela vai ter que tomar hormônio, ela vai ter que se amputar os seios. É uma coisa assim totalmente loucura. Se ela não quer engravidar, amputa o útero, mas continua sendo uma mulher. É uma mentira tão grande, tão grande, tão grande, a lei dos homens. Tá um absurdo tão grande, tão grande, tão grande. Tão grande. Eles tiraram a essência do casamento. Casamento, macho, fêmea, homem, mulher. Casamento, qual é o objetivo de um casamento? Não é formar uma família. E como é que vai ser? Como é que o povo está fazendo? Aí por isso vocês acham que aí vira a mesma família? Aí se pronto, a lei dos homens diz que é um casamento, aí vai alguém, vai lá e diz pronto, é um casamento. É um casamento. Tornou casamento. Você entendeu que tem essas leis dos homens, elas fogem completamente à realidade. À realidade. Porque o pai da mentira é o diabo. E é ele quem está criando tudo isso, atacando as famílias, atacando as pessoas. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais diante de Deus. Nós somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos, o nosso lado carnal é extremamente enganoso, pecaminoso.
cheio de mentiras, cheio de maldade, de egoísmo, de ira. É um lado mau a carne. Mas graças a Deus mesmo que Ele nos deu um espírito. Jesus Cristo disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca, é pecaminosa. Por isso que não é mérito nosso. Seria muito melhor estar falando sobre outros assuntos. Não era mais simples? Eu estaria cheia de inscritos, não sei quantos mil inscritos, mas não é isso que Deus quer. E eu quero obedecer, mesmo que me custe processo e tudo mais, mas eu vou falar a verdade. O Senhor me despertou na madrugada do dia 22 de março de 2020, do ano passado, agora, acabou de acabar, para falar a verdade para vocês sobre a palavra que não pode ser modificada, não pode ser atualizada, não pode ser adulterada. Estão querendo adulterar a palavra de Deus. Mas não vão conseguir, não. Nunca vão conseguir. Porque é uma palavra viva, que foi inspirada. Os homens escreveram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que queria nos alcançar. Como que eu conheceria essa palavra se ela não tivesse chegado até aqui? Quantas pessoas morreram para que esta palavra existisse? Porque ela traz vida. E o mundo jaz no maligno. Satanás quer calar nossa boca. Quer que as pessoas continuem sendo enganadas. Que vá aquele rebanho de gente para o inferno. É isso que Satanás quer. Ele nos odeia, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, daquele que ele invejou. Ele não passa de um anjo caído, porque ele teve a inveja da glória do Pai, daquele que o fez existir. E aí ele ficou transfigurado pelo mal. E ele quer o tempo inteiro enganar o máximo de pessoas. Ele quer alcançar de rebanhos. E nós, que somos soldados de Cristo, devemos levantar a bandeira do cristianismo. Falar que o sacrifício da cruz do Calvário é o que nos leva de volta para a vida eterna. Nós estávamos caminhando para a morte eterna. Eu estava caminhando para a morte eterna. Até os meus 29 anos. Em 1989 eu me converti. Agora eu tenho 60. E eu vi o que era viver pensando que estava caminhando para o céu. Com idolatria. Eu não sabia. Eu não sabia que a pessoa também não só idolatra imagens, que é abominação para Deus. Mas nós, às vezes, idolatramos um cargo perigoso. Idolatramos qualquer coisa, um imóvel, um automóvel, qualquer coisa que não seja o Senhor. Quando você idolatra aquilo, você está pecando contra o Senhor. Foi Ele que te deu. Foi Ele que te capacitou. Então, Ele
Está acima de qualquer coisa que você tenha conquistado aqui. Filhos, tudo que você conquistou aqui, foi Ele que te deu, foi dádiva de Deus. Meu esposo, meus filhos, meus netos, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos em Cristo, minhas irmãs em Cristo. Tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. E eu consagro a Ele. É dele. Eu sou mordomo do que Deus me deu. Inclusive deste corpo aqui. Ele é Senhor deste corpo. Quando eu entendi isso, que aqui deve habitar, tem um espaço. Desde quando você nasce, tem um espaço que só é preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda. Aí tem gente que tenta preencher com drogas, com falsas alegrias. Não consegue. Não consegue. Só quem preenche é o Senhor, aquele, o autor de sua vida que te ama. Ele quer te alcançar, aonde você estiver. Se você estiver agora num presídio, se você estiver numa casa de prostituição, se você estiver numa casa que vende drogas, onde você estiver, se você estiver se sentindo a pessoa mais solitária do mundo, se você estiver agora numa situação difícil financeira, com fome, com sede, se você estiver numa situação difícil de saúde, com um diagnóstico muito difícil de você aceitar, você nem acredita que está com aquilo. Mas o Senhor está com você, porque você é imagem e semelhança dele. E vida só nele. Alegria, paz, só nele. O suprimento vem dele. Se você tiver todo o dinheiro do mundo e não tiver ele, você não tem nada. Você é pobre, cego, miserável e nu. Já pensou? Como é bom andar com ele? Porque com ele você pode não ter nenhum dinheiro. Ter só aquilo que mantém você vivo. Mas você é tão feliz. Você vive em plenitude. É verdade. Em Cristo, você realmente encontra a verdadeira paz e a alegria. Só nele. Eu escrevi aqui algumas coisas. Ele falou, o pastor Hildebrando Cerqueira, ele falou que às vezes nessa luta entre a carne e o espírito, entre o seu lado carnal e o seu lado espiritual, você exagera. Vai para dois extremos. Ou você vai para um extremo onde em tudo você vê a presença do demônio, em tudo. Ele estava falando até o Helmas. Desculpe, gente. Eu tive que deixar aqui mesmo hoje. Precisei, desculpe. Ele falou os dois extremos. Tem o extremo de você achar que em tudo está o demônio. E ali você se torna uma pessoa insuportável. Porque como você vê em todas as pessoas o mal, você se acha um verdadeiro santo que está no meio de um monte de demônios. No lugar de você entender que a carne milita contra o espírito, mas não adianta o espírito querer lutar contra a carne com a força do próprio espírito que nós temos. Precisamos do Espírito Santo de Deus para guerrear por nós.
Nós precisamos do auxílio total de Deus, porque sem Ele, sua força espiritual, sem ter a força de Deus, o seu espírito vai perecer. Ele explicou isso e disse também esse lutar de menos, que a pessoa dizia assim: nada é pecado, tudo é relativo. O que eu estou fazendo demais? O exagero de você achar que, como todo mundo faz, até o pastor faz, até o padre faz, então por que eu não faço? Bem, se você quiser ir para o inferno com o pastor acompanhá-lo, ou com o padre que faz, que comete o pecado, aí você, tudo bem. Aí você faz, é uma escolha sua de morrer, ter uma morte eterna. Mas se você realmente você quer andar com ele, com Deus, aí você não vai de forma alguma se basear com o mundo, com os homens, com até aquele pastor ou aquele padre. Você vai se basear, vai ter como base para suas atitudes, como exemplo, como padrão, Cristo. Cristo. Eu achei muito lindo isso que ele falou. O nosso padrão deve ser Cristo e não os homens. Mesmo que sejam ministros, religiosos, não sei o quê. Peraí, qual é a atitude dele? Não, ele não pode. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer de acordo com o que tem a palavra de Deus. O que Cristo faria em meu lugar? Ele que deve ser a sua orientação. Qual o caminho? Ele é o padrão. Ele diz: sede meus imitadores. Façam como Cristo. Faça como ele faz. É isso que a gente tem que fazer. Eu tenho que buscar isso cada vez mais. O padrão de Cristo. Acontece uma coisa, vem para cima de mim, eu devo imediatamente dizer: peraí, o que o Senhor faria em meu lugar? Como que eu deveria fazer agora neste momento? Aí o Senhor explica bem direitinho, porque o Espírito Santo revela como é que você deve agir. Porque o relativismo é um perigo para a morte eterna. O dizer assim, bem, até que seria pecado nesse caso, mas nesse caso é relativo, né? É relativo. Tipo que a igreja agora aceitou que por qualquer coisa a pessoa pode se divorciar e casar de novo. Mas para Deus, não é assim que funciona. Só quando o outro quebra a aliança. Como ele diz, quando a mulher é encontrada numa situação de adultério, que ela está adulterando contra ele, aí ele, nessa situação aí, ela quebrou a aliança e aí ele ficou livre. Mas hoje em dia, basta que um deles ronque. Se roncar, eu vou ficar sem dormir, é? Realmente, coitada, ela precisa dormir. Ou ele precisa dormir. Ou então, eu não tenho culpa, a mulher é relaxada, não se cuida, não sei o quê. Oriente sua esposa. Diga para ela o que não está agradando, que ela está precisando de melhorar nisso, nisso e nisso. Se organize com ela. Casamento não é brincadeira. A mesma coisa a mulher. Não porque o marido está chato, aí é motivo de separação. Não é porque, não, tão interessante agora, é porque eles deixaram de se amar. Vocês já ouviram falar nisso, né? Eles realmente, eles tiveram que se divorciar. Cada um vai arranjar outra pessoa porque eles deixaram de se amar. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como você ama a você mesmo. Aí depois eu vou pensar, por que que eu deixei de amar
pai dos meus filhos, o avô dos meus netos. Por que eu deixei de amá-lo? Por que ele deixou de me amar? E vão resolver. Tem que resolver, tem que ter conversa entre os dois. Por que que agora eu vou amar outra pessoa? Aí quando eu deixar de amar e vou ficar nesse negócio, deixei de amar e casa 50 vezes? Não. Então, um divórcio que não era previsto por Deus, que não foi planejado por Deus, que foi simplesmente egoísmo de uma das partes, esse divórcio, a pessoa que foi o causador disso, com certeza, quando casar com outra pessoa, está adulterando. Que chato, não é dizer isso? Mas é. A verdade é essa. E a igreja não pode aceitar isso como uma coisa normal e vai fazer o casamento desse homem ou dessa mulher com outra pessoa como que não aconteceu nada. O relativismo entrando na igreja. Mas para Deus não mudou não, a palavra dele é a mesma. Então, se não está amando tanto essa pessoa naquele, vamos orar por isso. Vamos interceder pelo outro. Vamos orar. Porque Deus reacende a chama do amor que os uniu um dia. Agora, simplesmente jogar a toalha e partir para outro casamento chama-se adultério. É assim. Não muda não a palavra de Deus. Então, cuidado com o relativismo. Eu estou falando só um exemplo, mas tem muitos outros. Que o Espírito Santo mesmo vai revelar. Quando a gente tenta lutar com as próprias forças da gente, é como uma falta de confiança na cruz e na graça de Deus. Quando você tenta lutar apenas com a sua força, com a sua própria força, você não pede o socorro de Deus. Aí diz, olha, eu já estou cristão suficiente para me resolver, para não precisar de incomodar o Espírito Santo. Vou lutar aqui, vou mostrar à carne que eu tenho força e não vou pecar. Eita, vai cair, viu, no pecado. Tem que pedir o socorro de Deus. Tem que lembrar que você tem que lembrar da cruz, que foi através da cruz, do sacrifício da cruz, que nós somos justificados e assim o Espírito Santo de Deus é quem nos fortalece, para que não venhamos a pecar contra o Senhor. Então, a luta contra a carne, espírito contra a carne, nós só vencemos no Espírito Santo de Deus. Quando você entregar esta luta ao Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa que vai guerrear nessa guerra espiritual, olhe para ele e clame pelo socorro dele. Só ele vencerá por você. E cuidado, para quando você estiver em pé, para que não venha cair. Cuidado para não se enganar, pensando que foi a sua força que ele fez vencer o pecado. Porque não foi, não. Não foi a sua força que fez você vencer o pecado. Foi o Espírito Santo de Deus, o qual você recorreu. Lembre-se que o mérito não é seu. Eu tinha que escrever para a gente não esquecer disso. Lembre-se que o mérito do não pecar não é seu, mas daquele que passou a habitar em você, o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que fortalece o seu espírito. Quando você olha para ele, ele vence por você e você não vai pecar.
Acredita? Você vai conseguir sentir até nojo do pecado quando você permitir que o Espírito Santo de Deus batalhe por você. Amém? Até aqui. Firmados em Deus, firmados no Espírito Santo de Deus, somos mais que vencedores. Agora, irmãos, eu quero agradecer a Deus na nossa oração, porque Marcelo, o irmão de Silvana, está sem dor. Vocês lembram da nossa oração ontem? Consagramos ele ao Senhor e clamamos a Deus, porque ele já tinha ido para o hospital com muitas dores abdominais e quando voltou, muitas dores abdominais. Estava doente com muita dor e para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está agora sem dor. E Silvana colocou nos comentários do Despertar com Cristo, do ministério. Vamos orar? Amado Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, eu te agradeço, porque o teu Filho, Pai, morreu na cruz do Calvário por nós. Eu te agradeço que ele pagou o preço dos nossos pecados, nos justificou. E eu te louvo e te glorifico, porque o teu Espírito Santo está na terra devido a este sacrifício. Por causa do sacrifício da cruz, o Espírito Santo pôde vir à terra para que o homem se arrependa dos seus maus caminhos, tenha consciência através do teu Espírito Santo, e o homem se arrependa dos maus caminhos, ele ali caído possa se reerguer e ter uma vida com propósito, com o Pai, com o Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, porque tu enviaste o teu Espírito Santo para guerrear por nós, para lutar contra esta briga entre o homem espiritual e o homem carnal que tem dentro de cada um de nós. Eu te peço, Pai, que o teu Espírito Santo fortaleça os nossos espíritos, cada um de nós, fortaleça esta pessoa que está me ouvindo agora, fortaleça todo ser vivente, o teu Espírito Santo habite no homem, para que eles possam, para que nós possamos, para que toda a humanidade possa despertar do sono da ignorância, de achar que pode lutar com sua própria força contra as potestades do mal. Nós não podemos. Quem guerreia é o Senhor. Nós apenas nos escondemos debaixo das tuas asas e clamamos: Abba, Pai, venha em nosso socorro, fortaleça o nosso espírito para que possamos vencer todas as tentações. Que o Senhor derrame sobre toda a humanidade, sobre toda a terra, a unção, o teu Espírito Santo, para que possamos, Pai, ser salvos uma vez arrependidos, não voltarmos a pecar contra ti, para que através da força do teu Espírito Santo possamos andar em obediência, em santidade, porque é isto que o Senhor está nos chamando, para andarmos em santidade. É o Senhor quem guerreia por nós. A batalha é tua. Nos esconda, Pai, debaixo das tuas asas.
e nos proteja, nos livre de todo o mal. Pai, eu te agradeço, porque Marcelo, o irmão de Silvana, pai, o irmão de Silvana, pai, está, para a honra e glória do teu nome, sem dor. Que alívio, meu Deus, saber que o médico dos médicos chegou ali e aliviou o sofrimento dele. Dai saúde, meu Pai, cura total a ele. É no nome do teu Filho Jesus Cristo que eu te peço. E já vos agradeço por tudo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus não desistiu de nós. Ele não desistiu de você. Esteja onde você estiver, ouça o chamado do Pai, dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. O Senhor transformará a sua tristeza em alegria, o seu desespero em esperança, e derramará sobre a sua vida a verdadeira paz e o verdadeiro sabor da vida, gosto de viver. É assim que Ele faz. Amém? Receba as bênçãos do Altíssimo, no nome do Filho dele, Jesus Cristo. Receba as bênçãos do Senhor. Amém?